nome é Lucy Hayashi e hoje eu estou aqui para falar com vocês e mostrar por que é tão importante realizar o diagnóstico abdominal. Segundo a teoria do Yin Yang, o abdômen é a região Yin em relação às costas, que é Yang. E porque ele tem essa natureza Yin, o abdômen permite uma melhor avaliação por ser mais macio e menos protegido do que as costas. No abdômen também se alojam os órgãos internos e deste modo são facilmente palpados. Os pontos Mu localizam-se na parte frontal do corpo, principalmente no abdômen, e eles são pontos que se tornam reativos nas mudanças patológicas do Zhang-Fu. Além dos pontos Mu, a palpação abdominal também é muito importante para aqueles que não têm muito conhecimento em pulsologia, por exemplo, porque esta palpação abdominal é um importante aliado para a realização da diferenciação de síndromes. Isto porque o abdômen é a casa dos órgãos. Tudo está acontecendo ali, a produção do Qi, de Xue, do Jinhe, a passagem das águas acontece aqui, a circulação do Qi, a força do Ming Men. O abdômen equivale ao triplo aquecedor e muitos sinais abdominais são prodrômicos, isto é, sinais que podemos perceber até mesmo antes de uma manifestação de doença. Portanto, esta palpação abdominal permite realizar um diagnóstico preciso de várias síndromes, principalmente as que se referem às deficiências, às síndromes de calor, à estagnação e estase de Xue. Podemos realizar o diagnóstico em vários grupos de pontos de acupuntura e cada um tem uma especificidade que ajuda para fechar o diagnóstico, traçar um princípio de tratamento. Por exemplo, os pontos Mu são perfeitos para indicar as condições do Yin e do Yang do Zhang-Fu. Já os pontos Bei e Shu, que estão nas costas, eles nos dão indicações de como está o Qi e Xue do Zhang-Fu. Os pontos Xi, eles são pontos de acúmulo e por isso pode nos dar indicações se há ou não acúmulo ou bloqueio no canal correspondente. O desenvolvimento do diagnóstico abdominal para realizar o tratamento, ele tem bases lá no Nanjing, que é o clássico das dificuldades. E embora a origem do diagnóstico abdominal pertença à medicina chinesa, o seu desenvolvimento ocorreu mais na medicina japonesa. Lá no Japão, na mesma época, os conhecimentos clássicos importados da China, inclusive o diagnóstico abdominal, eles já eram muito aplicados na prática. E por volta ali de 1500, um mestre chamado Issai Mizuno, ele introduziu essa palpação abdominal como uma ferramenta da acupuntura japonesa, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Um dos poucos sistemas antigos que atualmente é mencionado normalmente como parte da história do diagnóstico abdominal foi o sistema da escola Mubun, que em 1685, Sensei Oda Mubunzai publicou um livro intitulado Compilação dos Segredos da Acupuntura. Neste livro, através da palpação abdominal e também o tratamento do abdômen diretamente ali era suficiente para curar 9 entre 10 doenças. Mubunzai dividiu o abdômen em distintas áreas, cada uma correspondendo a um órgão. O Qi patogênico pode ser palpado nestas áreas e então pode ser tratado diretamente sobre o abdômen onde esse Qi patogênico está localizado. Nenhum outro método de diagnóstico é mencionado ou usado na escola de Mubun, e o desenvolvimento histórico deste método é obscuro e somente este livro serve como evidência da existência dessa escola. Esse diagrama que vocês estão vendo ilustra as áreas de diagnóstico da escola de Mubun. Mubunzai utilizava um martelo de madeira e agulha grossa de ouro,
que ele chamava pino de ouro e concentrava o tratamento exclusivamente na área abdominal. Uma agulha grossa de ouro, então, era colocado lá sobre o ponto de acupuntura no abdômen a ser tratado e ele batia com um martelinho para percutir ou até para bater mesmo no ponto. Ele fazia isso várias vezes e essa agulha grossa de ouro ele não perfurava, era só um pino e não causava nenhuma lesão na pele e muito menos dor. Já em 1726, que é quase 50 anos após a publicação do livro de Mugunzai, um acupunturista chamado Hongo Masato criou um método específico para diagnóstico abdominal. Esse método coloca o paciente deitado, de barriga para cima, com as pernas estendidas e as mãos no lado da coxa. Coloque a sua mão sobre o peito esquerdo, se for homem, e abaixo do peito direito, se for mulher. E tenha o paciente relaxado. Após 5 ou 6 respirações, deslize a sua mão para baixo do VC13 e faça uma leve pressão. Examine os dois lados da linha média. Cheque primeiro o lado esquerdo para o homem e o lado direito para a mulher. Se houver uma sensação de conforto com pressão, indica deficiência, enquanto se tiver uma sensação de dor, vai indicar excesso. Uma dor com leve pressão indica que o Ti patogênico está no exterior, enquanto uma dor com alta pressão significa que o Ti patogênico está no interior. Quando a área entre o umbigo e as costelas está vazia, está flácida, a área abaixo do umbigo está ampla e elástica, isso é um bom sinal de abundância do rim. Uma tensão acima do umbigo e vazio abaixo do umbigo indica deficiência do rim. E quando o abdômen é macio em vários lugares e duros em outros, ou quando parece que tem um saco cheio de varas, a doença existe até mesmo se o paciente não reclama de dor. E para determinar a vida ou a morte, pressione VC4. Quando esta área está vazia e palpando com o dedo para cima e para baixo do VC4 e tiver uma sensação de oco, que é sentido como se fosse um fosso vertical em que os dedos caem ali, o paciente irá morrer. Cada técnica de diagnóstico, seja pulsologia, seja a língua, seja o abdômen, tem uma habilidade para refletir diretamente uma condição do paciente. Palpar o abdômen, por exemplo, ajuda a entender a natureza subjacente do problema, o quão forte ou fraco está o corpo, enquanto que o pulso, o diagnóstico do pulso vai indicar a natureza da doença e também a condição do triplo aquecedor. A língua vai ajudar a observar o histórico do padrão atual de desarmonia e as demais síndromes relacionadas. O abdômen, ele reflete a vida e a saúde, além da força de uma pessoa. E de acordo com a teoria da acupuntura abdominal, o umbigo tem um conhecido sistema circulatório e uma estreita relação com o Ti, com o Xue, que flui por todo o corpo. O abdômen também tem um avançado sistema de regulação e controle que foi formado durante o período embrionário. Este sistema de regulação e controle é a fundação para a acupuntura abdominal. O símbolo do Tai Chi, de 3 centímetros de diâmetro, fica em cima do umbigo. O mestre Yang, que viveu entre 618 e 670 d.C., ele escreveu a respeito das funções, ações e energia do umbigo e também do abdômen. Um nome para o umbigo é vida da pessoa, outro nome para o umbigo é Tai Zhongji, ou o grande polo médio, que é referente ao VC3. Outro ponto para ele é Taiyuan, P9. Outro nome para ele é Kunlun, bexiga
360. E outro nome é Wu-Shen, ou as 5 mansões. A pessoa verdadeira é refletida nessas 5 mansões. E isto significa essas 5 mansões que tem 5 imperadores lá dentro. Exterior ao Wu-Shen, há 8 mensageiros. Estes são os 8 trigramas. E os 8 trigramas são unidos ao Tai-Chi, o grande Uno. Isto os torna os 9 nobres Unos. Exteriormente a esses 8 trigramas tem as 12 torres. Cada torre tem 12 crianças. Estes se unem ao triplo aquecedor. O Shen torna-se 27 médicos e então se unem aos 4 suportes. O Shen torna-se os 81 oficiais. O centro do umbigo é chamado de Tai-Chi, o grande Uno. Essa passagem mostra que todos os modelos médicos são centralizados no umbigo, o grande Uno, o Tai-Chi. Olha essa figura. Ele mostra os 5 círculos que são ondas energéticas partindo do umbigo, sendo que cada círculo relaciona com as seguintes teorias: 5 elementos, 8 trigramas, 12 ramos terrestres, 27 Jin-Luo e Luo, 81 oficiais, que não é claro a que se relacionam. Mas 81 é o número de capítulos do Xuan e também do Lin Shu. Vamos entender melhor essa figura. As 5 mansões estão relacionadas com os 5 elementos. Desta forma temos a terra no centro, o fogo acima do umbigo, a água abaixo do umbigo, o metal à direita do umbigo e a madeira à esquerda do umbigo. Os 8 trigramas estão relacionados com os 8 vasos maravilhosos, o Tumai, Renmai, Chongmai, Taimai, Inweimai, Inchaomai, Yanchaomai e Yangueimai. As 12 torres e suas crianças são os 12 ramos terrestres e seus respectivos canais. Yin se relaciona com Tain da mão, Mao, Yanmin da mão, Shen, Yanmin do pé, Si, Tain do pé, Wu, Shaoyin da mão, Wei, Taiyin da mão, Shen, Taiyan do pé, Yo, Shaoyin do pé, Shu, Jueyin da mão, Hai, Shaoyan da mão, Zi, Shaoyan do pé e Shou, Jueyin do pé. Os 27 médicos são provavelmente os 27 Jin-Luo, que são 12 canais regulares e 15 canais Luo. E o significado dos 81 oficiais não é muito claro. Lá no Lin Shu, a energia do céu, do homem e da terra interagem para formar o Qi verdadeiro ou o Zhen-Qi, que é a união do Qi ancestral do homem, o Qi do ar e o Qi dos alimentos, formando assim o Zhen-Qi, que nutre e aquece todo o organismo. Para desenvolvermos nossa habilidade para palpar, há 3 aspectos a serem considerados. Primeiro, o paciente deve ter consciência do seu próprio corpo e da sua própria sensação. Segundo, o praticante ter consciência das suas próprias sensações. E o terceiro é a interação entre o praticante e o paciente. E a palpação é uma atividade delicada, íntima, com nuances subjetivas entre esses 3 aspectos. Essa interação requer que o praticante tenha uma postura relaxada e atenção focada. Sem essas 2 condições, obtém-se menos informações da palpação e perde-se muitas mensagens que o corpo do paciente está contando. Yin Yang é o pilar fundamental da palpação. Sensações de pele, por exemplo, fria, quente, seca, úmida, músculos tensos, músculos relaxados, são as sensações que o praticante deve experimentar. O diagnóstico é realizado inicialmente pela palpação superficial do abdômen, em seguida pela palpação profunda. Deve-se prestar atenção na temperatura da superfície do abdômen, umidade ou secura, rigidez ou flacidez na parede abdominal.
Caso, pela palpação superficial do abdômen, se sinta alguma depressão na parede abdominal, o diagnóstico é de deficiência. Se for sentido uma elevação ou nodulação pela palpação, é devido a um excesso. Se pela palpação profunda do abdômen for sentido uma rigidez, uma resistência, é devido a excesso. E ao sentir uma flacidez sem resistência alguma, é devido a uma deficiência. Se a pele do abdômen está fria, pode ser causada por uma deficiência de Yang ou frio externo. Se a pele está quente, pode ser devido a uma deficiência de Yin com exacerbação de Yang ou excesso de calor por invasão de calor externo. A palpação do abdômen no início não é muito esclarecedora. Muitas vezes é obscura, mas a partir do momento em que se começa a realizar as primeiras leituras, torna-se uma ferramenta poderosa de diagnóstico e tratamento. O diagnóstico pela palpação pode seguir dois caminhos: palpação nos pontos de acupuntura ou palpação de áreas reflexas. O diagnóstico abdominal, assim como o diagnóstico de pulso, é um componente vital no exame palpatório para a acupuntura. Desde há muito tempo, numerosos praticantes de acupuntura produziram diversos mapas abdominais baseados nos clássicos e de acordo com as suas próprias experiências clínicas. O diagnóstico abdominal pode ser prejudicado em pessoas muito magras ou pessoas muito gordas. A sensibilidade à pressão pode ficar prejudicada também em pessoas que fazem uso de medicamento para hipertensão, analgésico, medicamentos neurológicos e tranquilizantes. O diagnóstico abdominal também pode ser prejudicado em pessoas que estão sob pressão, sob estresse, num período de pós-cirurgia, por exemplo. Um dos diagnósticos básicos abdominais é a das 5 áreas reflexas do abdômen, que encontra suas raízes lá no Lin Shu. A base para esse mapa foram os 5 movimentos. A palpação deve ser iniciada superficialmente usando os 3 dedos da mão direita, indicador, o médio e anelar, e em seguida deve ser realizada profundamente. Os locais a serem palpados são o centro do umbigo, que vai representar o baço, acima do umbigo, o coração, abaixo do umbigo, o rim, do lado direito do umbigo, o pulmão e do lado esquerdo do umbigo, o fígado. O Eiichi Sugiyama, um acupunturista cego nascido em 1610 no Japão, fez uma significativa contribuição para a teoria básica do diagnóstico abdominal. Ele baseou-se lá no Nanjing para desenvolver um padrão abdominal dos 5 elementos a fim de detectar os desequilíbrios. Este padrão consiste em ter o elemento fogo na parte superior do abdômen, o elemento água na parte inferior do abdômen, o elemento madeira do lado esquerdo do abdômen e o elemento metal do lado direito do abdômen. E lá no centro, o elemento terra está no centro do abdômen. Aqui não é ali no umbigo e mais um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, que é todo o abdômen. O Eiichi Sugiyama recomenda usar a palma e a ponta dos dedos da mão esquerda para gentilmente tocar e palpar a pele, não exercer pressão profunda. O diagnóstico procede do centro para a esquerda e depois para a direita, daí para cima e depois para baixo. O diagnóstico abdominal é muito importante porque o Eiichi Sugiyama era cego, né? E aqui ele dava informações de variação de temperatura, tensão, relaxamento da pele, dor ou dor a leve pressão, dor a alta pressão, movimento dos fluidos durante a palpação, se tem caroço, se tem inchaço. E lá no Nanjing, ele também descreve o movimento do Qi no abdômen, que corresponde e precede uma doença no Zhangfu. Resumidamente, o diagnóstico abdominal é o seguinte: para o fígado,
o movimento do Ti é à esquerda do umbigo. Se pressionado esta região, responde com firmeza e dor, e tem também sinais e sintomas de inchaço, rigidez nos membros, gotejamento de urina, dificuldade para defecar e músculos rígidos, e também tem uma tendência para limpeza, aparência de virilidade, inclinação para se tornar zangado, aqui é um sinal de que o fígado tem uma condição de excesso. O coração, o movimento é acima do umbigo. Se pressionado, responde com firmeza e dor, vai ter uma agitação de coração, dor no coração. O centro da palma da mão é quente e pode ocorrer um vômito seco. A compleição é vermelha, língua seca e a tendência a riso. Já para o baço, que está sobre o umbigo, se pressionado, responde com firmeza e dor. O inchaço, a plenitude abdominal são alguns sinais e sintomas. Quando pressionar o umbigo, e aqui pertence ao baço, se tiver dor e tensão, isso significa que a pessoa tem um inchaço, uma plenitude abdominal, tem sensação de peso no corpo, dor nas juntas e a compleição estará mais amarelada, tem uma tendência a rotar, tendência a ponderar, preferência a alimentos saborosos e doces. Já o pulmão, o movimento está à direita do umbigo. Se pressionado, responde com firmeza e dor, vai ter como sinais e sintomas respiração ofegante, tosse, calafrios, compleição branca, tendência a espirro, aflição sem alegria e inclinação para chorar. E para o rim, está abaixo do umbigo, se pressionado, responde com firmeza e dor, a sensação de Ti parece que está ao contrário do Ti normal e vai ter tensão e dor no abdômen inferior, diarreia, sensação de algum peso está movendo para baixo, sensação de frio, sensação de Ti invertido nos pés e nos ossos da perna. A compleição estará escura e a tendência para o medo, bocejos frequentes. Estes são os sinais e sintomas que aparecem quando nós palpamos o abdômen segundo o Eiichi Sugiyama. Ele usava essa conformação dos 5 elementos no umbigo, mas ele não usava muito próximo do umbigo, naquela regiãozinha. Ele já vinha mais para a região toda abdominal, fazendo palpação. Se ele encontrava essa firmeza e dor do lado esquerdo, direito, acima e abaixo do umbigo e no centro do abdômen, ele relacionava com todos os 5 órgãos. Essa é uma maneira muito fácil da gente fazer a palpação abdominal, traz alguma informação para nós, para vermos se tem algum excesso em algum desses 5 órgãos. Então, hoje no diagnóstico abdominal, eu queria passar essa informação. Fiquem bem e até a próxima aula.